Um domingo estava a realizar-se em Portugal uma final da Taça Benfica Sporting, que eu estava no abrigo das transmissões a ouvir rádio. E na rádio comecei a interceptar umas comunicações em que falava em castelhano, em espanhol, portanto devia ser um cubano. Cochero, cambio. Cochero, cambio. El cañonazo está listo. El cañonazo está listo. Quer dizer, o canhão está preparado. Eu fiquei a saber aqui que ia ser atacado a seguir. Entre janeiro e março, Canclifá sofreu mais de 30 horas de flagelações. Centenas de mísseis e canhoadas que fizeram 4 mortos e 23 feridos entre militares e civis e enormes destruições. Sem meios de artilharia capazes de uma resposta, com a povoação abandonada pela população e pelas milícias, a guarnição foi reforçada com 2 companhias de caçadores e uma de paraquedistas. Por fim, o Estado-Maior do Issau organizou a Operação Neve Gelada, a última grande ação militar portuguesa na Guiné. As forças do PAGC que estavam à volta de Canclifá já estavam instaladas em ordem de batalha, isto é, tinham a artilharia instalada e tinham o corpo de exércitos, aquilo que corresponde à infantaria, à sua frente. E tinham a possibilidade de colocar sobre Canclifá fogos muito ajustados e muito violentos. Eu e a repartição de informações, na época, nessa altura, conseguimos saber indicações concretas de onde se estavam as bases de fogos. Eles tinham um reabastecimento permanente e colocavam em Canclifá diariamente cerca de 300 granadas de morteiro por dia. Canclifá, ainda por cima, era muito difícil de ser apoiada pela Força Aérea, porque Canclifá ficava na diagonal em relação a Bissau, a uma distância no limite da autonomia dos Fiat G91, que tinham depois muito pouco tempo para estar em cima de Canclifá, fazer qualquer coisa. E portanto, era necessário fazer ali uma operação de envergadura e levámos o batalhão de comandos todo para fazer esta operação. Para o efeito, as 3 companhias do batalhão são organizadas em agrupamentos: Bravo, Charlie e Alfa. Um deles para reserva no posto de comando em Canclifá. Os outros 2 para o assalto às bases de fogos do PAIGC. É com este plano de operações que o batalhão parte de Bissau de madrugada, pelas 3 horas. Navega pelo rio Geba numa LDG, lancha de desembarque grande, até Chime, onde o espera uma frota de 26 veículos militares e civis que o transportará a Pitch e aí pernoita. Na manhã seguinte, os comandos dirigem-se a Dunane. Daí os homens seguem em coluna a piada, chegando pelas 13 horas a Canclifá, que estava sob fogo intenso. Queimaram a banca toda, ficaram mais ou menos uns 7 ou 8 casas para dormir. E as casas queimaram tudo, por quê? A primeira missa, eles tiveram sorte. A primeira missa calhou no central. Fiz um grande fumo negro. Viram esse fumo e concentraram todas as missas ali. Nenhum caiu fora de arame. Nenhuma missa caiu fora de arame. É tudo dentro do Canclifá. Do posto de comando instalado no quartel, quem dirige a operação é o próprio comandante do batalhão, Major Raul Folques. Chegámos a Canclifá e as companhias dirigiram-se para os sítios onde nós tínhamos localizado as bases de fogo. Conforme o relatório da operação, das forças envolvidas, manteve-se como reserva no posto de comando em Canclifá o agrupamento Alfa, a primeira companhia, sob o comando do capitão Batista da Silva. Enquanto isso, comandado pelo capitão graduado Zacarias Sayeg, o agrupamento Charlie, terceira companhia, dirigia-se para a base do PAIGC, em Chauara. Por sua vez, conduzido pelo capitão Matos Gomes, o agrupamento Bravo, segunda companhia, avançava para Sinchangidé, outra base de fogos da guerrilha, situada a cerca de 4 km de Canclifá. Essa companhia vai encontrar um corpo de exército do PAGC, que são ainda quase 200 homens, e atrás a bateria de artilharia com morteiros de 120 mm. Portanto, é apenas uma companhia contra forças já muito significativas.
O inimigo foi cortado da fronteira, de onde podia depois receber reforços. Foi cortado porque o ataque foi, de facto, de norte para sul. É uma ação muito complexa, que depois também só é resolvida, neste caso, porque já havia a possibilidade de trazer um helicóptero armado, um helicanhão, que é portanto, que é o meio que vai ali fazer o desequilíbrio dessa situação. Os helicanhões chegaram um bocado atrasados, mas os helicanhões, quando chegaram, encontravam vários homens do inimigo dispersos, a fugir. O PAGC tinha forças de tal forma instaladas que tinha enfermeiros, enfermeiras. Eu não sei se seriam cubanas, se seriam de outro país, mas eram brancas e que morreram. Portanto, há baixas muito significativas do PAGC. Nós conseguimos recuperar os morteiros, que são morteiros já em cima de rodas, e que nós trazemos, mais 300 granadas, etc. Acabámos por capturar o equivalente à bateria de morteiros 120. Pois, o que não capturámos em tubos, capturámos as bases e capturámos os tripés, portanto acabámos por capturar, inutilizar entre a captura, face à nossa captura, inutilizar uma bateria de 6 morteiros 120. Aquelas munições que estão lá, estão quase para acabar. Por causa disso, deslocaram 6 caminhões para ir em Guiné-Conakry para trazer munições. Só 18 pessoas que estavam lá a guardar aquele motor 120. Bom, depois ele diga que diz na hoje eles são, hoje ia entrar aqui tiringeira, que não coba. Bom, depois ele foi aí mata 4 pessoas lá. Bom, que outro menino que está lá, corre. Tempo que não havia cibi, como 120 tomado, não can ouvir tiro, não can ouvir carro cala. Bom, depois de noite que não havia cibi como 120 tomado. Aquele hora que queimou falar como um bom costo, não junta tudo, que se grupo de exército tudo, e manda tomar tudo, cada grupo tudo, não junta não carro, vai entrar cá ele faz de noite. Bom, Paulo Correia vem chegar e fala, não, para ver 120 cana levando da cá ele faz, não diz. Depois que Paulo bate esse outro 120 que também anda longe de que outro. Que ele vem por mais na linha de fronteira ali, e está sem 120 ali, para foguear cá ele faz. Foi um combate que, efetivamente, desarticulou ali durante 2 ou 3 dias a força de resposta do PAGC, mas passado 2, 3 dias recomeçou, até com mais intensidade, o fogo de artilharia, particularmente dos mísseis e dos canhões, com muito mais intensidade, tornando isto perfeitamente insustentável e, digamos que, sustentável não sei por quanto mais tempo. A Operação Neve Gelada, que custou às forças portuguesas 3 mortes e 22 feridos, 6 dos quais graves, continuou até ao fim do mês. Também continuou a operação do PAIGC, já que Canclifá significava muito mais do que neutralizar um quartel. Abria-lhe toda a frente leste, depois o caminho que vem Piche-Pirada até à zona de Bafataia. Essa zona era uma zona muito importante, porque apanhava toda a zona do Gabu, e o PAGC ficava a controlar, com a vantagem ainda para o PAGC que aquela era uma zona de fulas, e os fulas e o PAGC não havia muitos, e portanto o PAGC ia ter ali uma posição forte. Canclifá ia desaparecer se eu continuasse na Guiné. Canclifá e Buruntuma iam ser recolhidos para a parte central. Canclifá era uma coisa que estava em casa do diabo. E difícil de defender e de bater e tal. E se viesse para cá, eles tinham mais dificuldade em bater-se. Tinham que bater cá dentro. E a gente cá dentro podia-lhes bater também. Retrair o dispositivo militar português. Eliminar quartéis das zonas fronteiriças e passar a defender mais dentro do território, impedindo assim o PAIGC de retirar impune para os países vizinhos após os seus ataques. Ao contrário de Spínola, Bettencourt Rodrigues, tal como Costa Gomes, defendia junto do governo que desta forma a Guiné era defensável. A despeito das ferozes e insidiosas tentativas do inimigo para perturbar, desequilibrar e inquietar a população,
Viveu-se intensamente o último trimestre de 1973. No decurso desse período, cerca de 90.000 cidadãos elegeram os 2 deputados à Assembleia Nacional, ambos filhos da Guiné, e plebiscitaram livre e inequivocamente a política do governo da nação. Pôs em prática as tropas andarem, mexerem-se. Talvez se não mexessem tanto quanto eu queria, mas pôr as tropas a mexer-se e que fiquei a conhecer o território para quando chegasse a época seca, que era em maio, foi quando me vim embora, ia-se fazer uma retração do dispositivo. E já a gente podia bater mais forte. Em termos militares, as operações do general Bettencourt eram operações também muito convencionais. Quando havia situações de conflito, como era este, então enviavam-se as unidades de força, como os comandos, para o resolver. Ele, penso eu, que não teve nenhuma, portanto não teve tempo também de alterar o dispositivo e de passar para o terreno o seu conceito de manobra. Aquilo que nós sentimos foi que a determinante no tempo do general Pina era clarissimamente a conquista das populações. Para o general Bettencourt Rodrigues, do meu ponto de vista, e agora, talvez essa determinante não seja tão clara. Penso que o general Bettencourt Rodrigues não teve tempo também para a expressar. Há um conjunto de circunstâncias que ajudam a criar um clima que, quer dizer, aquela guerra está a começar a não ser digna. Quando falta o gás, falta o cimento, eu na fase final estive numa das fases estive nos reabastecimentos, no batalhão de engenharia, e nós não tínhamos para fornecer nem metade, nem 1/3 das necessidades que as unidades pediam. A situação já era uma situação muito degradada, com Guilés já ocupado, com a zona do Cantanhês, numa zona de muito difícil controle por parte das forças portuguesas, e com Canclifá. O grosso dos oficiais do movimento e muitos outros oficiais do quadro e milicianos estavam desintonizados com as orientações do general Bettencourt Rodrigues. E, portanto, o tipo de guerra que o general Bettencourt Rodrigues tentou conduzir, em meu entender, não tinha grande suporte em boa parte dos operacionais das Forças Armadas, nem tinha suporte no armamento, nem tinha suporte nas condições estratégicas, não tinha suporte na logística e, portanto, era uma guerra condenada ao fracasso. Penso que ele já tinha uma situação militar muito complicada para ter tempo e para dirigir atenções prioritárias para a manobra das populações. As próprias repartições de psico e tal, todos esses setores estavam muito minados, digamos assim, entre aspas, pelos oficiais ligados ao movimento. Não é? Gouveia de Carvalho chegou à Guiné já contactado pelo movimento e com a ideia de se opor à guerra. Colocado a comandar guidage, decidiu não combater o PAIGC. O meu objetivo ali era exatamente esse, era facilitar a vida ao PAIGC. Portanto, não era contrariar o PAIGC. A minha função, como na companhia onde eu estive, a função era não deixar entrar guerrilheiros do PAIGC, portanto, o INE, na altura, pela fronteira do Senegal para o interior da Guiné. Portanto, era a função das companhias que estavam nas fronteiras, era essa. Portanto, era fazer patrulha de forma a não deixar entrar o inimigo. Claro que a minha missão foi tentar ver como é que deixava entrar o inimigo. Portanto, era exatamente o inverso. Claro que se nessa altura soubessem que a minha missão era essa, eu era julgado e com certeza... Havia zonas onde havia uma espécie de regras não escritas. Eu, por exemplo, estive na guarnição de Binta, a guarnição de Fátima ficava muito próxima do PAIGC, e nunca Binta atacava Fátima, nem Fátima Binta. Os combates eram no terreno. E como eu lhe digo, dependia das obras. Algumas das obras que a engenharia fazia não eram perturbadas, outras das obras que pudessem ter caráter agressivo seriam perturbadas. Isto era também através de intermediários, mas não se encontravam. Então, claro que não. Isso era através de intermediários. A informação, regra geral, funcionava assim, funciona assim, não é? Quando vêm informadores para darem informações, vêm do Senegal, eu ouço-os, conjuntamente com 1 ou 2 alferes. Há um que, no interrogatório e nas informações que me deu e no interrogatório que eu fiz,
notei que havia ali qualquer coisa e notei fundamentalmente o seguinte, é que sempre que ele vinha dar informações, no dia seguinte, ou passado alguns dias, havia 1 ou 2 ataques. Portanto, eu deduzi, este indivíduo dá-me informações, e as informações que ele me dava em geral eram certas. Dava-me informações, mas no fundo levava informações. Um elemento da população que fazia o seu vai e vem ia comprar ninharias, tabaco, cigarro, aguardente, coisas assim, nas lojas que estavam nos arames, e descobrimos a pessoa, começamos a trabalhar. Chegou o momento de lhe darmos um recado para o oficial que estava lá, e por intermédio de um africano que eles tinham lá, o recado chegou. Eu disse, eu vou tentar entrar em contacto com o PAC através deste indivíduo. Portanto, vou jogar dentro do objetivo que eu pretendia, do objetivo político que se pretendia, aí tem que ser um bocadinho audaz. E mandei uma missiva por esse indivíduo para o responsável do PAC naquela zona. Veio a resposta e, para concretizar, resolvemos fazer uma carta. Passado uma semana, talvez, ele traz-me uma missiva escrita de um tal Duque de Jassem do PAGC. Portanto, a missiva dizia fundamentalmente isto. Nós compreendemos perfeitamente que a nossa guerra não é contra o povo português, não é contra o regime, é para tornarmos a nossa terra independente. E eu, no fundo, a minha missiva também era dentro desta forma. Porque era aquilo que eu pensava, ainda penso hoje, não é? Que a nossa guerra, e eu estava na guerra, não era na guerra contra o povo, era para libertar aquele povo do regime e de Portugal. Portanto, aí, a partir daí começa a haver contactos e fazemos, digamos, praticamente um acordo de que ele não vai atacar o quartel e, entretanto, eles têm movimentos mais ou menos livres. Marcámos o encontro. O Gouveia, esse capitão, veio, aquilo é muito perto da fronteira, atravessou a fronteira, nós estávamos do outro lado, tivemos uma pequena reunião no mesmo dia. Estava eu, estava o Manecas Santos e mais um elemento da segurança. Ele disse que não queria combater. Ele estava lá porque era uma missão que ele tinha que cumprir. Ele disse, se você achar que não quer combater, nós também não lhe combatemos, mas queremos saber todos os seus movimentos. Quando eu saía, se eu saísse, tinha que fazer também alguma patrulha, eu tinha que avisar, amanhã vou sair, não é? Porque senão podíamos nos encontrar. Essa é outra questão. Portanto, isso já é, digamos, a forma como... Portanto, em termos do acordo é aquilo. A forma como é que se desenvolve o acordo depois no terreno, claro que cada vez que eu fazia ou mandava fazer uma patrulha, avisavam, por escrito, claro, no dia X vai sair uma patrulha. Portanto, bastava dizer no dia X vai sair uma patrulha, o PAGC não passava. Cada vez que ele tinha saída para ir buscar os abastecimentos, mandava um aviso. Mandava um aviso para não os atacarmos na estrada. Mas isso foi pouco tempo antes do 25 de Abril. Não, antes do 25 de Abril, não. Antes do 25 de Abril, eu não tive encontro com o Duque de Jassem. O meu encontro com o Duque de Jassem foi no dia 4 de maio. Foi contactos escritos. Foi alguns dias antes do 25 de Abril, 1 ou 2 semanas antes do 25 de Abril. Ele até quando nos cruzamos em Portugal, ele disse, olha, esta pequena diferença de datas podia me custar a vida. É capaz de ser, o problema das 2 semanas é capaz de ser quando eu pedi o encontro, para missivo. Porque o encontro vem-se a dar depois.
Porque uma coisa é eu pedir, portanto, vai a missiva, depois há de vir outra missiva e depois confirmamos o encontro, não é? Portanto, aí é capaz de haver, nem sequer ponho em questão que não tenha sido, a não ser... A ideia que eu tenho é que o encontro é no dia 4 de maio, o encontro efetivo. Nós sentimos que ele dava-se bem com a população e falava sempre na situação de não querer combater a nossa gente, todas essas coisas, não é? Circunstâncias que nós exploramos e achamos bem que podíamos ter um contacto com ele. A iniciativa é minha, não é do PAGC. A iniciativa é minha, mando uma missiva para o responsável, que eu não sei como é que se chama. Exatamente porque eu vejo que esse informador poderá ser duplo, eu envio uma missiva e depois recebo a resposta. Chegámos também a encontrar-nos com as tropas de Vigene. Foi mais ou menos nessa época. Ele transmitiu o nosso comportamento com ele para a chefia de Vigene e eles também procuraram contato conosco. Contactamos. Eles não queriam ataques porque não nos atacavam. E isso foi antes do 25. Antes do 25. Esses contactos não foram isolados só entre Vigene e Guidache. Também em Mansoa, houve em Mansoa, em Portugal, por aí fora. Eles não queriam que os atacássemos, porque estavam lá por cumprir a ordem, mas que o tempo deles estava limite, que os deixassem em paz para gerirem o seu tempo e poder regressar sem grandes danos. E a gente aceitava. De alguma forma, esta situação ilustra o espírito que então animava uma parte dos militares na Guiné, descrentes da sua missão. Neste ambiente, avançava o movimento das Forças Armadas e preparava-se já para virar as armas contra o governo e contra a sua política. Continuar a consagrar em África os valores portugueses era um desígnio contestado não só por nacionalistas africanos, mas também já por muitos dos portugueses enviados com a incumbência de o defender.